Olá, seja bem-vindo a esse canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. As ovelhas não são suas, são minhas. Antes de compartilhar uma mensagem extraordinária do coração de Deus para o teu coração e com esse tema, nós pedimos a sua ajuda. Se inscreve aí no meu canal, compartilhe esta mensagem com alguém, com um amigo, alguém do teu coração, alguém que você ama e muito estima. E também deixa o seu like, faça o seu comentário. Estarei mandando novos vídeos, novas mensagens para você, te alcançando, te abençoando. E nós dois juntos, abençoando vidas. Voltando ao tema, as ovelhas não são suas, são minhas. Ora, lembramos exatamente do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo de número 21, do versículo 15 ao 17. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele aparece aos discípulos e dentro de uma ocasião oportuna, de um jantar com os seus discípulos, o Senhor Jesus faz 3 perguntas que marcou na vida de Pedro. Ora, Jesus pergunta para Pedro, e se ele amava Jesus, né? Se o amava, né? Pedro responde de bate-pronto, de imediato. Não é? Na segunda ocasião, aliás, na primeira ocasião, na primeira pergunta, o Senhor Jesus diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Ora, na segunda pergunta, Jesus enfatiza a segunda pergunta, dizendo para Pedro, perguntando para Pedro se o amasse. Pedro fala: Senhor, eu te amo. Pedro respondeu. Jesus enfatizou de novo, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Ora, na terceira pergunta, que Jesus repetiu, Pedro se entristeceu com a pergunta e ele respondeu com um tom e com um coração pesado: Senhor, tu sabes. Jesus dá uma palavra para Pedro de novo, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Eita, que coisa maravilhosa o chamado de Pedro. Observe 3 coisas que o obreiro precisa ser e entender. Ele precisa ser, primeiro, salvo. Ele precisa ser servo, ele precisa ser santo para o serviço. Qualidades que Deus fez isso na vida de Pedro. Pedro foi um homem transformado, não é verdade? Após as 3 perguntas de Jesus para Pedro, eu entendo 3 situações que o obreiro que é chamado para o ministério, ele precisa ser de verdade. Ele precisa ser salvo, em primeiro lugar, ser salvo, ser servo e santo para o ministério, santo para o serviço. Ele precisa ser. Agora ele precisa também de 3 condições que ele precisa para ser bem sucedido na sua chamada. Ora, você que está vendo esta mensagem, este vídeo, eu sei que você é chamado, eu sei que você é escolhido para fazer uma grande obra. Você sente o peso do seu chamado. Você tem vocação. Talvez você ainda não iniciou, você ainda está se perguntando o que Deus tem para mim. Tem coisas que você precisa entender, que Deus fala pela sua palavra, e você precisa entender que Deus ele te conhece por dentro e por fora. Deus te conhece na sua intimidade. Foi a resposta que Pedro deu para João, para Jesus, dizendo sobre a pergunta que ele havia dado para ele, sobre o amor dele, o sentimento dele que ele tinha pelo Mestre Jesus. Pedro dá uma resposta dizendo: Senhor, tu sabes. É mais ou menos dizendo assim: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece melhor que ninguém. E quando Jesus enfatiza para ele, dando uma grande responsabilidade de apacentar as minhas ovelhas, o que precisamos entender de ser santo, de ser salvo, servo e santo é separado. 3 coisas que o obreiro precisa ter. Você que está vendo esta mensagem, precisa ter ouvidos de ovelha. Ele precisa ter ouvidos de ovelha, coração de pastor. Isso mesmo. Ouvido de ovelha, coração de pastor e a mente de Cristo. Por quê? Porque todo obreiro que é chamado, ele precisa ter coração, aliás, ouvidos de ovelha, porque o obreiro precisa saber que acima dele tem uma liderança, tem alguém que preside sobre ele, tem alguém que ele diz sim, Senhor, o respeito, existe uma hierarquia. Todo obreiro, ele veio de algum lugar, todo pastor veio de algum lugar, todo líder, coordenador, pastora, coordenadora, missionária, ela está debaixo da bênção de alguém. Todo obreiro precisa saber que está debaixo da bênção de alguém, da orientação de alguém. Precisa ter ouvidos de ovelha, saber ouvir, e tem alguém que é superior a ele,
tem alguém que o abençoou. Ou seja, para que seja sempre simples e humilde. João capítulo 10, o Senhor Jesus ensina, dizendo que as ovelhas conhecem o pastor pela voz. Ela sabe, o pastor vai na frente, as ovelhas vêm atrás, porque conhece a sua voz. E se o estrangeiro o chamar, ela não segue o estrangeiro, porque não conhece a voz do estrangeiro. Mas a voz do seu pastor, do seu líder, ela conhece. E também o Senhor Jesus disse assim, as ovelhas me conhecem e delas eu sou conhecido. Observe que se o pastor, o líder, o Pedro que é chamado, tem que ter o ouvido de ovelha, saber ouvir o seu líder, saber que acima dele há um líder, alguém que preside, alguém que seja o diretor, o coordenador, o supervisor. É isso, ou seja, as ovelhas não são suas. A igreja ela não é sua, a igreja, o departamento não é seu. Você é servo, você está aí para servir, para apacentar, para ensinar. Precisa ter ouvido de ovelha, porque tem alguém que é certamente liderança sobre você. Em segundo lugar, precisa ter o coração de pastor. Tem muita gente que acha que só vai exercer isso mais para frente, ou quando for consagrado, ou subir algum degrau no ministério, ou começar a dirigir uma igreja. Não, senhor. Se começa a ter coração de pastor, guarda isso que eu vou te falar. Começa a ter coração de pastor ou de pastora nos primeiros departamentos que lidera, nos pequenos grupos que lidera, nos pequenos grupos que coordena. É aí que começa a desenvolver um coração de pastor. O cuidado, o zelo, o ensino, a proteção, o respeito. É aí que desenvolve o coração de pastor. Então, o obreiro que é chamado, você que é chamado, mulher de Deus, homem de Deus, precisa ter ouvido de ovelha, coração de pastor e a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Pedro foi transformado. Pedro era impulsivo, Pedro era de resolver, era dinâmico, era rápido, é de bate-pronto. Mas chegaria um tempo na vida de Pedro que ele seria um obreiro certamente maduro. É aquele que sabe o que Jesus faria no meu lugar. Eu preciso fazer de acordo com a vontade de Deus. O que Deus falaria no meu lugar? Qual seria a decisão de Deus? Isso é ter a mente de Cristo. É isso, entender que a igreja não é nossa. A igreja não é sua. Que as ovelhas não são suas. Que as ovelhas não são nossas. Ela é do Senhor. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Jesus não disse para apacentar as ovelhas. Disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não disse para Pedro, as ovelhas são suas, estou entregando as tuas mãos. Pedro ouviu a palavra de Jesus e essa foi, apacenta as minhas ovelhas. A obra é de Deus. A obra tem um dono é Cristo, é o Senhor. As ovelhas, as igrejas, os departamentos, o que você trabalha? Você é servo, você é separado para o santo ministério. As ovelhas não são nossas, são do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Exerce o seu ministério, a sua chamada. Cuide, ensine. As ovelhas são do Senhor. A igreja é do Senhor Jesus. O que você faz, faz para Ele. Mas faça isso com alegria, de toda a tua alma e o teu coração. Haverá uma recompensa para você. Deus continuará sendo certamente glorificado na sua vida. Até o próximo vídeo, permitindo Deus, teologia e graça na veia.